É o Cine Teatro Jequié. Olha, a inauguração dele ocorreu foi 7 de setembro de 1948. Eu me recordo que eu serviram o tiro de guerra e o tiro de guerra parou em frente ao Cine Teatro Jequié para alguma comemoração e tal, e foi inaugurado em 48. Eu tenho em minha memória recordações do tempo que eu frequentava o Cine Jequié, que foi uma casa de espetáculos muito importante, né? Porque lá eu tive a oportunidade de ver filmes que fizeram parte da minha formação de homem de cinema. Por exemplo, eu vi Giant, né? Assim Caminha a Humanidade, excelente filme de George Stevens, e pude aprender muita coisa, né? Vendo o desempenho de James Dean e de Elizabeth Taylor. Vi também Absolutamente Certo, que marcou a estreia de Anselmo Duarte como diretor, porque Anselmo Duarte, todos sabem, começou a sua vida como ator e resolveu dirigir filmes e fez de maneira brilhante o Absolutamente Certo. E ele exibiu na época o documentário Fazendo Cinema, que foi muito importante para quem tinha interesse em conhecer tecnicamente o cinema por trás da tela, como se chamava na época. E vi também dois movimentos importantes do cinema europeu, como o neorrealismo italiano, encabeçado por Vittorio De Sica e outros grandes cineastas, Federico Fellini, e também o movimento da Nouvelle Vague francesa, que reuniu gente como Alain Resnais, François Truffaut, que era o principal homem do movimento da Nouvelle Vague, e outros filmes importantes, como A Ponte do Rio Quai. O primeiro filme baiano também foi lá que eu vi, Redenção, do meu amigo Roberto Pires, né? Um filme muito bem cuidado para a época e para o iniciante também. E outros filmes importantes que o Cine Jequié exibiu, como, por exemplo, filmes de Orson Welles, filmes de atores também que se tornaram diretores, como o próprio De Sica e outros mais. E também o Cine Jequié faz parte também da minha formação como jornalista. No Cine Jequié eu tive a oportunidade de entrevistar cantores como Calbi Peixoto, Emilinha Borba e Nelson Gonçalves e outros mais também. Então, essa parte foi importante para a minha formação de homem de imprensa, já que eu estava iniciando naquela época a minha carreira de repórter. E o Cine Jequié também era uma casa muito importante para os habitantes daquela cidade, porque os colégios não tinham espaço físico para as conferências, para as festas de formatura, e é lá que se realizavam os eventos daqueles colégios, como o IERP, etc., que lá se realizavam as festas de formatura, e lá eu tive a oportunidade de ouvir grandes oradores, como o professor Emerson Pinto de Araújo, o jornalista Fernando Barreto também, que era um grande orador. Ele teve a oportunidade de fazer palestras naquela casa de espetáculo. Era uma casa de espetáculo confortável, as cadeiras eram de madeira, mas bem confortáveis, não cansavam o espectador, e era realmente um templo da cultura, o Cine Jequié. Como toda criança, né, de qualquer outra cidade, e de Jequié não era diferente, todos nós queríamos participar da matinê, né, ver os filmes interessantes. Inclusive, a minha primeira vez no cinema foi no Cine Teatro Jequié. E eu fiquei muito entusiasmada, me apaixonei pelo cinema e nem sempre tinha condição financeira de participar da matinê. Então, quando eu descobri que eu pedia a meu pai para ir ao cinema e ele dizia que não era para ir, mas não dizia por que era. Mas aí eu descobri que era por causa de dinheiro. E semanalmente ele dava dinheiro para a gente fazer o lanche no colégio.
Então eu descobri isso, deixei de lanchar e o dinheiro da semana era exatamente o dinheiro de ir para a matinê. E teria que chegar um pouco antes para escutar a música que fazia parte que era tocada antes de começar o filme, que é Jalousie. Então, a abertura da cortina e a Jalousie entrava com toda a pompa, e isso, para mim, era imperdível no Cine Teatro Jequié. E a matinê. Agora, a matinê a gente fazia uma questão de ir. Eu, às vezes, quando não tinha dinheiro, chorava, o pai não dava, eu ia catar lixo para poder vender cobre, chumbo, para poder ir para a matinê. É fato verídico, isso aí não tem nada mais. Mas eu queria, porque a matinê tinha o filme, normalmente um filme a cowboy, né? Filme faroeste, e o seriado. Às vezes o filme não valia nada, mas a gente ia pelo seriado. Porque o seriado era de Flash Gordon, Nioca, Flash Gordon no Planeta Mão. Então o seriado dava mais. Era como a novela de hoje. Bom, nós somos de uma época em que o cinema exercia um verdadeiro fascínio nas nossas vidas. Desde da porta do cinema, com a venda de revista e tudo, e com os filmes, né, de todos os gêneros que nós assistíamos, desde filmes policiais, cowboys. E eu tinha uma predileção muito grande pelos musicais, embora na época fosse bastante jovem, mas tinha uma nossa vizinha, Dona Aninha, que nós conversávamos muito sobre cinema, e era uma pessoa assim que eu tinha uma admiração toda especial. Então nós conversávamos muito sobre os filmes, e eu discutia com ela os filmes que nós víamos, e o cinema era uma verdadeira paixão mesmo na vida da gente. Quer dizer, exercia um fascínio fora do comum, aqueles musicais, a projeção, especialmente o Cine Jequié. Foi o cinema primeiro que eu comecei a frequentar, né? Então, a gente fazia qualquer coisa para ir assistir um filme. Como naquela época não era fácil, todos os dias ou todos os finais de semana ir ao cinema, e eu sei lá, eu devia ter uns 10, 12 anos. Então lá na escola tinha um colega, o Geraldo Zibumba, que ele via os filmes e me contava. E ele contava de tal forma que eu viajava, né? E teve a ocasião dele me contar um filme e eu assistir e achar muito melhor a maneira de como ele me contou o filme que ele viu no Cine Jequié. Às vezes, quando o artista morria no final do filme, ele mudava até o final do filme e dizia que o artista viajou, foi para um outro lugar para eu não ficar triste. Então, realmente, o Cine Jequié deixou uma marca muito profunda, acho que na vida de todos nós que já fazemos parte do Estatuto dos Idosos. A minha infância no cinema foi tão engraçada, rapaz, engraçadíssima. Eu filava a aula para ir para mais dinheiro no cinema. Aí eu chegando, às vezes eu ia à noite, escolhido do meu pai, né? Tinha um localzinho de uma porta lá, que o vigia ficava para ninguém, os meninos não levantaram para entrar para dentro do cinema. Então, dava vista um pouco, um pedaço da tela. Aí eu chegava, trazia um espelhozinho pequeno de casa e botava assim na porta e ele deixava eu olhar, só que tudo avesso, né? O letreiro ficava avesso, não podia nem ler, cara. E aí vibrava com aquilo, velho, mó barato, viu? Gostava pra caramba. Aí fui continuando indo, eu chegava lá, o proprietário do cinema me perguntava: o que é que esse menino tá fazendo aqui? Eu naquela faixa de idade, meus 15 anos, por aí, para 16. Aí fui chegando, ia no projetor de filme, olhava na gabine lá, como é que projetavam os filmes e tal, aquelas fitas e tal. Quando foi um dia, ele foi para Salvador, ele viajou. Aí eu cheguei, tinha um rapaz que eu passando o filme, entrei na gabine, né? E comecei a estudar o caso do projetor. Aí vi aquela fita lá, eu cheguei, comecei a botar devagarinho, botei tudo errado. Aí o cara chegou assim, supertou: o que é que fazer aí, rapaz? Assim, bicho, pai, eu tava olhando como é que botava a fita aqui, como é que passa para chegar na tela. Aí ele chegou: cai fora daqui, não sei o que. Aí foi quando eu levei um tempão sem ir. Aí, outra semana eu continuei de novo, no espelhinho lá, olhando a fita, pra ver a fita lá na tela, né, velho? Aí
foi quando o servente me chamou. Vem aqui amanhã de manhã para você me dar uma ajuda aqui, ó, que tem muito plateia hoje, muito cheia, aí sujou muito, você vai dar uma ajuda aqui. Aí eu comecei, né, tá, fui de manhã cedo e tal. E aí, rapaz, o dono tinha chegado de Salvador, o proprietário, tornou-me virar de manhã no cinema dele. Ele perguntou: o que esse menino está fazendo aqui, fulano? Aí ele falou assim: não, eu chamei ele para me ajudar aqui, dar uma varrida aqui que estava muito suja, sozinho e tal. Aí ele chegou: tá legal, tá legal. Aí ele começou, rapaz, ele começou a gostar de mim, na continuação. Chegou ao tempo dele me levar para Salvador com ele. Me apresentou na companhia de filmes como se eu fosse filho dele. Aí eu fui conhecer Salvador pela primeira vez, cara. A gente ficou num hotel lá, na Cidade Alta, ali perto do Cine Guarani. Interessante, rapaz, aquele, né? Um hotel que tinha ali. Aí ele pegava os filmes na companhia e eu ficava no hotel, não ia com ele não, porque ficava muito trabalho para ele, né? Aí quando era meia-noite a gente voltava para Jequié de novo. Na época, terra de chão, não era asfalto não. Rapaz, aquele ônibus saía cedinho, a gente chegava aqui em Jequié, rapaz, tarde pra caramba, velho. Cansado, todo sujo de paz, tinha aquela poeira nas camisas, nas calças. Mas era um... Aí continuei a ele gostar de mim e tal. Foi quando ele me ensinou a projetar o filme. E eu também tomei o amor pelo cinema. Iniciamos as apresentações do programa de auditório Festival dos Brutos. Programa esse que começava às 9h30 da manhã, terminava ao meio-dia, não é? E a gente botava gente naquele cinema aí que eu não sei como cabia tanta gente. Tinha 1.300 e poucas cadeiras, mas eu já coloquei ali 1.600 pessoas. Viu? E além do nosso programa de auditório, eu fiz apresentações de artistas, como Roberto Carlos, Marinês e sua gente, Coronel Dudu Gero, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Ângela Maria, viu? Calbi Peixoto, Francisco Carlos, antigo, né? Carlos Galhardo, Carlos Alberto, o cubano, ora, esqueci o nome dele agora, o Bem-vindo Granda, Demônios da Garoa. Menino, foi uma série de artistas que G. Teixeira trouxe para aqui. E a apresentação é 90% do Cine Teatro Jequié. Bem, na época, eu tive um colega aqui que chegou a trazer informações sobre um filme que era O Cinema Paradiso, que parecia muito comigo, a minha história no cinema. Eu fiquei espantado e curioso, e um colega meu me mandou essa fita de Salvador. Aí, rapaz, eu, no meu vídeo, comecei a assistir a fita, mas não é que a fita é igualzinha à minha história de cinema, a mesma coisa, só que o garoto era menor e eu era um pouco mais rapazinho. Aquilo tudo, que ele colecionava fita, eu pegava aqueles carros de fita, colecionava, botava dentro da caixa. Teve uma época que eu fiz um caixãozinho assim com a lâmpada assim, botei e tal, e arranjei uma lente de óculos velho, coloquei, me ensinaram, e de noite botava uma lâmpada assim, enchia de água para dar o foco, para mim ver aquelas fitinhas, rapaz. É interessante, viu? Muito interessante. Me lembrei de agora também, importante, além dos filmes, era que após terminar o cinema, a gente ia trocar figurinha, trocar revista um com o outro, carteira de cigarro, como fossem valores, figurinha de álbum de pessoal de futebol, ou tinha também outro álbum de figuras importantes no Brasil, e trocar revista, era uma beleza. Trocava Roy Rogers, Johnny McBrown, aquela revista Guri, Gibi, fazia parte, aquilo já fazia parte também da diversão em todo, como um todo. Era ir no cinema e depois trocar e discutir agora quem foi melhor, quem era melhor, quem dava mais porrada, se era Johnny McBrown, se era Durango Kid, e aí cada um tinha seu artista, Roy Rogers, o Palancasside, a gente tinha aqueles artistas de preferência e brigar por eles, né? Tinha de brigar porque o melhor é fulano. Então tudo isso fazia parte. Eu tenho alegre saudade daquela época. É uma contradição, mas eu falo alegre saudade porque é uma saudade boa. Me lembro também muito bem da época do cinema,
é que a gente fazia, quem podia, os filhos de pai mais abastados, fazia questão de sentar nas cadeiras, tal, entrar na frente. E as pessoas que não tinham muita, a situação financeira não é muito boa, eu estava entre eles, embora meu pai fosse economicamente rico, mas financeiramente não tinha, é uma coisa contraditória, nós não tinha dinheiro. Então a gente se apelava aí para o galinheiro. O galinheiro era a última, lá depois que passar todas as cadeiras, tinha uma repartição, e lá no fundo, o porteiro do galinheiro se chamava Pernambuco. A gente fazia uma médiazinha, dava um dinheirinho para Pernambuco para deixar a gente entrar com preço mais barato. Era interessante esse, mas galinheiro era o fundo do cinema. Geraldo Teixeira tinha um programa de calouros no Cine Jequié. E minha irmã Jocélia, nós éramos, eu tinha 10 anos nessa época, mais ou menos. Eu sei que eu me inscrevi para cantar, embora meus irmãos até tenham as qualificações de cantores, o Joel, José, Reinaldo, mas eu nunca fui muito de cantar. Mas eu me inscrevi lá e durante a semana dei o meu nome lá na rádio, e sábado à noite a gente tinha que ir fazer o ensaio para domingo se apresentar no programa de auditório. Então, na noite, quando eu cheguei, eram 2 violonistas, era o Satu e o Geminiano Sabac. Aí chamaram, Juvenal Moura Pinheiro, aí eu me apresentei. O que é que você vai cantar? Eu disse, eu vou cantar Cerejeira Rosa. E comecei, né? A cerejeira não é rosa mais, e destonava com o que eles estavam batendo no violão. Aí, não deu, tem que começar de novo. Aí eu comecei de novo. A cerejeira não é rosa. E nervoso, aquilo ali, o coração estava em tempo de sair pela boca. Disse, não dá não, você não tem nenhuma outra música não? Aí eu lembrei, eu acho que eu tenho uma outra música aqui. Aí comecei. Já, futuca seu Felipe, vamos para Aripe, que o Gonzaga já chegar. Já, tapeia Mané Bento, amarra seu jumento, que chama Zefa para jantar. Então aí eu passei com essa música. E no outro dia pela manhã, aí eu fui chamado para me apresentar lá no palco e comecei a cantar essa música, e o auditório começou acompanhando, batendo palmas, e eu me atrapalhei pelo meio, mas o auditório ajudou. E quando terminou, aí o Geraldo Teixeira, muito bem, palmas para o candidato, ele agora vai tomar um Guaraná Régia e receber um doce de banana Peri. Isso era o grande prêmio de quem se apresentava no palco do Cine Jequié. Muita gente surgiu ali daquele programa de Geraldo, como Kátia Morbeck, por exemplo, é uma das que eu me lembro, que hoje canta, e muito bem, nas noites de Jequié. Então eu me recordo que era um negócio muito gostoso, a gente ia o domingo de manhã para assistir aquilo ali. Depois, por ironia do destino, eu é que dei continuidade àquele programa. Geraldo não teve mais tempo, ou não teve mais interesse de continuar, e nós continuamos durante mais ou menos um ano aquele programa no mesmo estilo. Eu modifiquei algumas coisas, mas no mesmo estilo, um programa de variedades, um programa musical gostoso, e também com aquele momento da apresentação dos calouros. O cine, havia uma separação entre as pessoas normal. Por exemplo, se você estivesse entrando, quem está entrando, o lado esquerdo era da turminha que morava nos bairros, de aqui em Romão, lá no fundo, da periferia. O meio era a turma de estudante e tal, então uma misturazinha. E o lado direito era a elite. É tanto que quando entrava aquelas professoras todas, eu não quero citar nome de alguma, mas entrava como se fosse um desfile de modas. A mulher do doutor fulano, tinha um doutor fulano aqui, um professor, que foi nosso professor, acho que deve ter sido professor da maioria das pessoas de Jequié, que ele e a esposa só entravam faltando 5 minutos, agora impecável, com bolsa, para poder, era como se fosse um desfile. Cine Jequié, para mim, é uma lembrança de retornar na história, no ano de 64, justamente vendo aqui as pessoas relembrar essa história, como se conseguiu o dinheiro para ir no cinema, porque eu faço a parte daquele pessoal mais simples, mais pobre, que vinha da ponta dos bairros. Então, o nosso lugar era reservado, aquela turma. Lembro que meu pai era alfaiate e eu mandei fazer um casaco de napa todo preto. E naquele dia eu não sabia que meu pai tinha feito um para o meu irmão. Então, quando a gente chegou ali, ficou aqueles dois, nós somos bem altos, né? Os dois grandes, e eu falei assim, esse pessoal aí é do Curral Novo.
E ser chamado hoje o Curral Novo, maravilha de lugar. Então, ser do Curral Novo naquela época era assim, até uma tristeza. A gente tinha que vender a mamona que era catada ali na beira do rio, a troca da figurinha, o lanche que a gente comia, tinha o Bahia que vendia salada de fruta, refrigerante, uma coisa bem difícil, a gente na realidade ia tomar um quissuco, aquele quissuco naquela garrafinha ali embebida. Como eu ouvi falar da musiquinha, quando a cortina abria, aquela última luz que ficava do centro acesa, quando fala do galinheiro, Pernambuco. Então, na realidade, eu restaurei aqui um pouquinho de cada dessa história que foi contada assim, retroagindo e vivendo esse momento tão importante, que ainda eu creio que falta um pouquinho disso para a juventude. E fica assim, né, na saudade aqui, a gente saber que o Vasco, o Flamengo, os grandes times, só tinha uma vez por semana para a gente ver eles jogando, né? Que era o Canal 100, que vinha com toda aquela reportagem. E um fato também curioso que aconteceu aqui no cinema, foi um cidadão encostou assim numa mulher, nesse mês o pessoal viu um tapa, pá, bem forte. Ele tinha tentado beijar a mulher deu um tapa na cara, mas ele imediatamente levantou e disse assim, bati aqui, vou bater em casa novamente, viu? E foi embora. Até hoje ninguém descobriu quem foi o misterioso tomador de tapa na cara. Ainda complementando as histórias, principalmente dos nossos cinemas, filmes, os acontecimentos pitorescos que havia no cinema, tem duas muito interessantes. Uma delas foi quando estava passando num dos cinemas de Jequié, um deles, né? Estava passando um filme sobre a Europa de noite. Então, nós ia passar filme sobre mulher nua e tal, e nós, que a gente não podia nem entrar, porque tinha 17, 15 anos, aumentava a idade para entrar, corrompia lá o porteiro e entrava, e vamos entrar, e esperar, então, o cinema está assim, diminuindo, principalmente de homem, aquela rapaziada. Aí o filme foi passando, de vez em quando, e aparecia um pedacinho de uma mulher, nem o seio aparecia, vinha censura, aquela parte preta dizendo que censurado. E foi censurando, e a meninada já veio com raiva, de falando, já estava perto de acabar o filme, um dos meninos levantou e falou assim, ô seu diretor, mostra ao menos a bunda. Trouxemos também a voz do orgulho do Brasil, né? Vicente Celestino. E a casa lotou para ver o Celestino, né? Tivemos também aqui no palco do Cine Jequié uma grandiosa apresentação, monumental mesmo, foi a cantora Dalva de Oliveira. Outro também que superlotou o Cine Jequié, esse aí foi demais. Orlando Silva, o cantor das multidões. O cinema encheu de uma maneira que não tinha mais lugar para ninguém. Ele então pediu ao gerente, que já que o cinema já estava cheio, que abrisse as portas laterais para aquelas pessoas que não puderam pagar assistir ele cantar. Uma das coisas que eu mais me recordo e que me traz uma saudade enorme foi a passagem aqui por Jequié da Caravana da Cultura. Aquela ideia magnífica de Pascoal Carlos Magno, que criou essa caravana no governo do então presidente João Goulart. Aqui esteve essa caravana, e onde? No Cine Jequié, Cine Teatro Jequié. E lá eu tive o prazer de assistir aquele grande ator, Sérgio Cardoso, que de maneira singular declamou aquele lindo poema de Vinícius de Moraes, O Operário em Construção. O Cine Jequié, ao longo de sua trajetória como um dos maiores cinemas do Brasil, com seus mais de 1.200 lugares e uma ótima qualidade de projeção, ele teve ao longo de sua história muitas particularidades interessantes. Uma delas eu vou contar aqui agora. Aconteceu em 1963, quando chegou a notícia de que o cineasta Rui Guerra iria para Milagres rodar o seu filme Os Fuzis. Na época eu tinha um programa de rádio chamado Cine Revista e também uma coluna de cinema no jornal Jequié. E aquela notícia para mim foi muito importante,
porque eu estava vendo ali a oportunidade de conhecer um set de filmagens, de conhecer o fazer cinema. E aí eu em Jequié fiz um contato com a direção do cinema, em nome do Clube Cinema Jequié, e consegui que o diretor cedesse o seu espaço para que os copiões pudessem ser vistos ali naquele cinema. E com isso, Jequié, de certa forma, se inseriu também na história de uma realização do cinema brasileiro, e justamente daquele que viria a ser um dos maiores, se não o maior, o melhor filme do cinema brasileiro, que foi Os Fuzis. Bem, na época do cinema, ia projetar o filme, a gente colocava o rolo do filme aqui. Passava por duas peças, descia, e ele recebia, chegava lá embaixo, o rolo da fita, né? Chegava nessa parte de baixo. Aqui era a parte do carvão, que dava a luminosidade do filme. Essa parte aqui. Hoje não tem mais o carvão aqui, porque se tivesse a gente daria assim, mais ou menos uma leitura sobre a situação, como funcionava a maquinária, né? Essa parte aqui do espelho, essa parte aqui do espelho, era que dava o reflexo para dar a luminosidade mais forte para jogar a projeção na tela, né? Quando uma das máquinas quebrava, era vou te contar, uma dor de cabeça, porque tinha que trocar o rolo, vinha os rolos de filme, e aí tinha que trocar rapidamente, dava um intervalo assim de luz rápido, o pessoal gritando lá embaixo, né? E aí o pessoal ficava, meu dinheiro, mas eu trocava rapidamente a cena do rolo do filme de uma máquina, porque uma estava quebrada e tinha que trabalhar com a outra para não parar, porque se parasse era pior. A coisa que mais me deixou muito triste, muito saudoso, foi o desativamento do cinema, quando foi desativado nos anos de julho de 1996. Eu chegando naquele salão, todo já sendo pessoal retirando cadeiras, maquinário e tudo, e aí foi o que sobrou de uma recordação triste pelo meu passado que eu vi ali dentro muitos e muitos anos. De palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Sempre em meus lábios irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor, que implora por seu carinho só um pouquinho do seu amor. Shazam!